Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Diga comigo: o Senhor é a minha herança. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E disse: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos por toda a tua maravilha e graça. Conduza-nos, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, em que estaremos ministrando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, pode diminuir um pouquinho o meu retorno, por favor. Isso. Glória a Deus. Hoje nós estamos ministrando a quarta mensagem, o banquete do reino. E eu quero confessar aos irmãos que, quando eu estava preparando, estudando a quarta mensagem, e teoricamente essa seria a última mensagem do Evangelho Fast Food, né? Dessa série, Evangelho Fast Food. Mas aí o Espírito Santo colocou em meu coração um quinto sermão. No momento que eu estava ali estudando, o Espírito Santo colocou em meu coração um quinto sermão, que semana que vem, eu acredito que, se o Senhor permitir, eu estarei concluindo. E o tema do sermão da semana que vem é enraizados em Cristo. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre um banquete, o banquete no reino. E nós vamos ver que Cristo não nos convida para uma vida de migalhas espirituais. Nós vamos ver que nós vivemos em um tempo em que muitos se contentam com migalhas espirituais, pequenas doses de fé, de oração, orações apressadas, experiências rasas com Deus. O que são essas migalhas espiritual? É uma expressão simbólica que descreve quando uma pessoa vive uma fé mínima, superficial, fragmentada, sem se alimentar verdadeiramente da presença de Deus. Em outras palavras, é sobreviver espiritualmente ao invés de viver a plenitude com Deus. Nós vamos entender isso no primeiro ponto, que migalha espiritual é viver de pouco quando Deus nos oferece muito. Deus nos oferece muito. E para você ter ideia que Deus nos oferece muito, é só a gente olhar para João, capítulo 3, verso 16. Vamos lá. Quais de nós aqui seríamos capazes de entregar um filho nosso para morrer por um amigo? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós faríamos isso. Eu jamais entregaria um filho meu, seja o Lucas, a Helena, para morrer pode ser meu melhor amigo, não entregaria. Que dirá por um desafeto, por um inimigo? Que dirá por um inimigo? Por alguém que tem inimizade comigo? E foi isso que Deus fez.
Quando a gente vai ler o texto de João, capítulo 3, verso 16, o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único, se ele entregou o seu único, ele entregou o seu, ele não deu a sobra, ele não deu qualquer coisa. Olha, o pessoal da mídia, o pessoal do áudio, comigo, está fazendo microfonia, fica comigo, tá bom? Senão me desconcentra, se não corta a minha ligação, entendeu? Aí, já viu, né? Só Jesus na minha vida, viu? Eu já esqueci o que eu estava falando, viu? Corta a ligação, esse negócio. Então, nós vamos ver que Deus não nos chama para viver uma vida superficial. Ele entregou o tudo dele. Ele não entregou, ele não virou e falou assim: deixa eu ver, eu tenho uma centena de anjos aqui, então eu vou enviar um anjo desse daí para morrer, porque é só pegar um e botar no lugar de outro. Não, ele falou assim: deixa eu ver o que eu tenho de mais valioso no céu. E vamos lá. Nós que somos pais, que são mães aí, o que nós temos de mais valioso? Não são os nossos filhos? Pelos nossos filhos nós daríamos a nossa vida, mas não daríamos a vida deles por ninguém. É parte dessa primícia. E até você que ainda não é pai, eu tenho certeza que nem precisa perguntar: e aí, você não tem a experiência de ser pai, de ter aquela criança que você gerou, e você entregaria? Naturalmente, claro que não. Deus, ele fez isso, ele entregou. Ele fez o impensável. E ele não entregou migalhas. Ele não entregou qualquer coisa, ele entregou o melhor que ele tinha para que nós fôssemos resgatados. Só que a gente observa que muitos cristãos, muitos de nós, se contentam com beliscar a fé. Oram apenas quando estão em crise, quando o negócio aperta, aí ora. Quando o negócio aperta, aí procura Deus. Quando o negócio aperta, aí eu vou caminhar com Deus. Muitos de nós vivem só, já viu aquela pessoa que passa o dia beliscando besteira? E aí, por beliscar besteira, ela não consegue ter uma alimentação regrada, uma alimentação no horário certinho, porque quando chega na hora de comer, ela está sem fome. Assim somos nós, a gente fica beliscando, e aí quando chega a hora de verdadeiramente nós nos alimentar daquilo que vai nos dar saúde de maneira espiritual, nós estamos beliscando, enchendo a nossa mente de tantas outras coisas, porque você quer ver uma coisa? Quem aqui tem celular? Todos nós temos, poucos de nós não temos. Quem aqui fica no TikTok passando aquele negócio do feed? Quem fica no feed do Instagram? Você sabia que aquilo dali te dá uma sensação de prazer, libera um hormônio no corpo chamado endorfina? E aí, quando você sai daquilo dali para fazer outra coisa, você está com baixa concentração, porque você não se sente estimulado, você se sente entediado quando você faz uma outra coisa que não está gerando estímulo contínuo. Aí você passa a entender porque na hora de você ler a Bíblia, você não consegue se concentrar, não consegue reter, não consegue focar ali pelo menos 10 minutos do seu dia. Não consegue orar 10 minutos do seu dia. Agora, pasme uma coisa, você quer ver uma coisa? Eu estou falando aqui da Bíblia, eu estou falando de orar, mas isso se aplica a tudo na nossa vida. Não consegue desenvolver na faculdade como deveria, na escola como deveria, concentrar-se no trabalho como deveria. Por quê? Está com a mente em outro lugar. E a palavra diz o que sobre estar com o coração em outro lugar? Aonde estiver seu coração, ali estará o seu tesouro.
Aonde seu coração estiver, aonde sua concentração estiver, é ali que você vai se dedicar, é ali que você vai gastar tempo, é ali que você vai se empenhar. E tem gente assim, que vive de beliscar o que não presta. E aí, queridos, quando realmente precisa estar atento àquilo que realmente importa, não consegue. Participam dos cultos, mas não se envolvem em oração. Vem para a igreja, está no nosso meio, mas não é nosso, porque não se converteu de fato. Aceitou Jesus como Senhor da sua vida, mas não aceitou o governo dele. Porque tem gente que aceita, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida, mas tem dificuldade de viver no governo dele. Por quê? Está tão acostumado a viver a revelia, está tão acostumado a fazer do jeito que quer, que o dia que o Senhor fala assim, olha, isso dessa maneira não serve para me seguir. Se você quiser me seguir, tem que negar a si mesmo, tem que abrir mão de si mesmo, tomar a sua cruz e então me seguir. Essas migalhas, enquanto Deus deseja nos encher verdadeiramente do seu Espírito e ser cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver com rodar, com pular, com cantar hinos de fogo, com cantar hinos de adoração, não tem nada a ver com falar em línguas estranhas, não tem nada a ver com virar a ponta cabeça, não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida no altar de Deus. Ter uma vida no altar de Deus é saber a quem você serve, quem foi que morreu no seu lugar e a quem a sua vida está ligada. Ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus vai provocar vários impactos na nossa vida cotidiana. Você vai ser um marido melhor. Você vai ser um filho melhor. Porque é inadmissível alguém que se diz cheio do Espírito Santo, que pula, que roda, que prega, que pastoreia, mas não é um bom pai, não é um bom marido, não é uma boa esposa. Não é inadmissível. A palavra vai dizer que muitos naquele dia chegarão diante do Senhor e dirão, Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu curei os enfermos. Entenda uma coisa, o nome de Jesus nos autoriza a fazer coisas extraordinárias, mas não é porque eu e você estamos autorizados a fazer coisas extraordinárias que temos uma vida com Ele. Que a palavra diz que qualquer que invocar o meu nome, é no nome dEle. O diabo não teme o que eu faço. O diabo não teme aquilo que eu realizo. O diabo teme aquele que eu sirvo. O diabo teme aquele que eu sujeitei a minha vida, e sujeitar a minha vida implica em obedecê-lo, amá-lo. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter um novo estilo de vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que vivia de pornografia não vive mais de pornografia, aquele que vivia de golpe não vive mais de golpe, aquele que vivia de tirar vantagem dos outros não vive mais dessa maneira. Mudou porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem tem um encontro real com Deus vai fazer que nem Zaqueu. Olha, eu estou disposto a devolver. Se eu defraguei ou defraudei alguém, eu estou disposto a sanar todo e qualquer prejuízo, porque daqui para frente vai ser diferente.
Então, ser cheio do Espírito Santo é alguém olhar para mim, para você e dizer: eu conheço quem ele era, mas esse que ele está diante de mim é diferente. Se o mundo olha para mim, para você, e não vê diferença, e eu não estou falando de vestes, não. É claro que quem aceita, recebe o governo de Deus, vai mudar tudo, vai mudar o jeito de falar. Muda o jeito de falar. Muda, o teu linguajar vai mudar. Alguns vão ficar assim mais batista, oh amado. Outros vão ficar mais assembleano, isso aí, vaso. Segura aí, profeta. Mas vai mudar. Já não vai ter aquele linguajar do mundo, né? Sabe aquele linguajar lá do pessoal que é nós aí, irmão? É nós o quê, irmão? Tem que mudar. Se o mundo está se comunicando comigo e com você e percebe que nós estamos falando as mesmas gírias, a gente está frequentando os mesmos lugares, porque deixa eu te falar uma coisa, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, existem lugares no mundo que já não nos cabe mais. Porque é isso, que comunhão há entre a luz e as trevas? Há lugares que a gente não frequenta mais. Ah, pastor, e aí como é que eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus? É sendo luz, é sendo diferente, não é sendo como ela, não é andando com ela, não é tendo relacionamento profundo de amizade com ela. Você vai ter sim uma amizade, bom dia, boa tarde, tudo bem, relacionamentos de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, o seu secreto é para Deus. Migalhas espirituais é buscar experiências rápidas, mas sem transformação. Você quer ver uma coisa? Nós temos um trabalho que muitos dos nossos participam, Encontro com Deus, Radical, e muitos outros trabalhos. Nada disso é ruim, tudo isso é bênção de Deus. São experiências que Deus nos proporciona, mas que Deus não quer que a gente fique só naquele momento. Ele quer que aquilo fique sendo gerado diariamente. Mas se você só se acha cheio do Espírito Santo num congresso, se você só se acha cheio do Espírito Santo na mini vigília, se você só se acha cheio do Espírito Santo no culto da palavra, se você só se acha cheio do Espírito Santo quando você vai para um lugar onde está recluso, se você só se acha cheio do Espírito Santo quando acontece o evento, tem alguma coisa errada, porque ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida diária, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É continuamente. Entenda, todas essas coisas é como se elas fossem gatilhos para acender o fogo, mas é responsabilidade minha e sua limparmos o altar diariamente e mantermos o altar aceso. Migalhas espirituais é quando a pessoa quer sentir algo de Deus, mas não quer se comprometer com Ele. Quer consolo, mas não quer correção de rota, de caminho, de trajetória. Quer milagre, mas não quer mudança. Quer o extraordinário, mas depois não quer Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem vive de migalhas espirituais quer o pão do momento, mas não o alimento que sustenta para a vida eterna. Migalhas espirituais é uma fé sem profundidade. É o cristão que vive de aparência, que conhece o Evangelho, mas não a experiência da verdade. É a pessoa, até crê em Deus,
mas não se alimenta dele diariamente da palavra, não se relaciona com ele diariamente na oração, não tem comunhão com a igreja, não vive a vida da igreja. Como assim viver a vida da igreja? Aonde está escrito que Jesus aboliu servir no templo? Aonde que está escrito que Jesus aboliu estar no templo? E tem gente que vira e fala assim: o templo sou eu, a igreja sou eu. Só que a Bíblia vai dizer assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Pode ser em qualquer lugar, mas precisa haver comunhão e precisa haver 2 ou 3 no mínimo reunidos no nome dele. Vem ao culto, mas não se envolve com a igreja. Vem à igreja, se envolve, mas não tem relacionamento fora da igreja. Porque não adianta só você vir ao culto e não assumir com ele um compromisso. Assim como não adianta você vir ao culto, assumir com ele um compromisso: eu sou pastor, eu sou obreiro, mas eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus diariamente, fora do templo. Eu só me relaciono com Deus aqui. Deixa eu te falar, a gente não pode ser como Marta, que Jesus está dentro da casa e a gente está mais preocupado em fazer do que ouvi-lo, do que servi-lo. E servir a Ele não tem nada a ver com um copo d'água. Isso é bom, isso é importante. Não tem nada a ver com varrer um chão, arrumar uma cadeira. Não tem nada a ver com isso. Servir a Ele é ter o coração totalmente inclinado a Ele. Tudo que eu faço para Ele, é por Ele. E eu não estou fazendo porque eu quero alguma recompensa, porque se eu espero alguma recompensa daquilo que entrego, daquilo que faço, eu já recebi a minha recompensa. Se eu estou fazendo porque estou atrás dos aplausos, eu estou servindo ao Deus errado. Por que eu estou servindo ao Deus errado? Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Os aplausos é para Ele. Se você quer os aplausos, a gente já leu na Bíblia, a gente já escutou falar na Bíblia alguém que queria os aplausos para si. A gente já ouviu falar na Bíblia de alguém que queria os aplausos para si. E sabe o que acontece? Ele foi expulso do paraíso. Ele foi expulso do céu, porque ele queria uma coisa que não era dele. Essa vida rasa enfraquece o coração, abre espaço para desânimo, ansiedade e frieza espiritual. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tem aparência de piedade, mas negam o poder dela. Tem aparência, é de aparência. Deus não quer te dar migalhas, Ele quer te dar plenitude. E ter plenitude é ter vida com Deus, e não tem como ter vida com Deus sem o Filho. Por que sem o Filho? Porque Jesus é o pão vivo, Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, é Ele quem nos alimenta, e é dele que nós nos alimentamos e nunca mais teremos fome, seremos saciados. Viver sem se alimentar da presença de Deus é como tentar sobreviver espiritualmente com farelos, enquanto o Pai preparou uma mesa farta. Resumindo, migalhas espirituais são pequenas doses de fé, que mantêm a aparência da vida, mas não alimenta a alma. O banquete espiritual é viver com comunhão profunda com Cristo, alimentado, restaurado, cheio do Espírito Santo de Deus. Veja, Deus nos chama a ter fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos.
Deus não enche o coração vazio que se acomodam, Ele sacia os que têm fome e sede. A fome espiritual é um sinal de vida. Quando o coração deseja mais de Deus, é porque o Espírito Santo está agindo. Os que ignoram este chamado, quando não atendemos ao chamado para a fome, para a sede de justiça, caímos em um estado perigoso, o da apatia espiritual. Eu estava conversando com uma pessoa antes do culto começar e a pessoa falou assim: olha, eu estava precisando de uma resposta. Eu recebi uma oração e a resposta veio rápida, e no dia seguinte eu coloquei um propósito de orar de madrugada no meu coração. De repente eu acordei com uma cãibra, e aí eu despertei. Quando eu fiquei de pé, a cãibra passou e eu entendi que era para mim orar. Aí eu falei assim, aí eu estava pensando comigo, eu falei assim: nossa, como Deus tem uns jeitos estranhos de incomodar alguns, né? Queridos, podem chamar de doideira a sua experiência com Deus, mas viva ela na plenitude, dê atenção a ela na plenitude. O Espírito Santo quis te despertar numa cãibra, o Espírito Santo quis te despertar na madrugada para falar com Ele. Vá falar com Ele, vá viver uma vida, um relacionamento com Ele, fora dessas quatro paredes, para que quando nós chegarmos aqui, seja só uma consequência daquilo que vivemos no nosso dia a dia. Porque o que te alimenta, só o que te alimenta for só o que você vive aqui, deixa eu te falar, vão vir dias terríveis. Vão vir dias terríveis. Dias que talvez a gente tenha que ter a Bíblia só aqui, ó, de pura perseguição. Vai vir dias, talvez, que essas portas não poderão mais ser abertas. E tudo que vai restar é a sua certeza de que você serve um Deus vivo. Quando a sua fé é sobrenatural, o seu relacionamento com Ele não entra em negociação. E não entra em negociação, sabe como? Você sabe por que os cristãos da igreja do primeiro século foram considerados heróis da fé, na galeria da fé? Você sabe por quê? Porque eles foram encerrados em prisões, foram mortos a fio de espada, serviram como entretenimento em Coliseu. Olha, um dia o imperador queria ler as suas poesias e empalou os cristãos e incendiou eles como tocha. Pastor, o senhor está dizendo que vai vir dias assim? Pode vir, mas também pode vir dias de pura apatia. Dias de que isso daqui não faz mais efeito na vida de ninguém. Quando a gente olha para a Europa, igrejas que estão fechando a porta, porque a fé foi ruída, porque os cristãos não ensinaram os seus filhos a amar a Deus, não ensinaram o caminho, ficaram mais preocupados com as suas formações, com as suas faculdades, com as suas profissões, com as conquistas financeiras, materiais, do que com a eternidade. Naturalmente passaram a viver uma vida espiritual, superficial. E aí quando você vai pela Europa, você vai ver que há um grande número de pessoas que não creem mais em Jesus Cristo, ateus, porque não deram manutenção no fogo, no altar. O altar não é aqui. O altar não é aqui. Esse não é o altar.
Aqui é só uma plataforma que está um pouco mais alta, para que eu tenha condições do primeiro que está aqui ao último que está lá. Preste atenção aqui naquilo que eu estou falando. O altar, deixa eu te falar uma coisa, aqui é um lugar sim que deve ser respeitado, é um lugar sim que nós devemos reverenciar, nós não devemos negligenciar este lugar, nós não devemos negligenciar. As coisas de Deus são santas. Entenda uma coisa, até esse copo aqui é santo, ele foi dedicado ao Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe um altar que o adversário das nossas almas não pode tocar. Ele só vai tocar se você e eu deixarmos à disposição. Se chama nosso coração. Esse altar, ele é inalcançável para o adversário das nossas almas, se nós guardarmos ele. A palavra vai dizer isso. Guarda o teu coração, porque é dele. Guarda o teu coração. Entenda uma coisa, esse altar aqui, se ele não for alcançado por Deus, ele vai ser alcançado pelo adversário. Pastor, mas eu não quero servir nem a Deus e nem ao inimigo. Quem disse que existe um muro? É a maior falácia do adversário das nossas almas, dizer que tudo bem você não servir nem a Deus e nem você servir a Ele. Deixa eu te falar, quem não está servindo a Deus naturalmente, automaticamente, se você e eu não escolhemos servir a Deus, entenda uma coisa, uma escolha ficou bem clara, nós servimos o outro lado. Quando não atendemos ao chamado para a fome e a sede de justiça, caímos em um estado perigoso, o de apatia espiritual, a alma perde o brilho, o coração se torna, a oração se torna rara, a Bíblia deixa de ser o alimento principal. E eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E deixa eu te falar, quando nós não pudermos mais verbalizar a palavra, o que o mundo vai ver é a nossa vida. Essa é a consequência de viver longe do banquete, uma vida morna, uma vida oscilante, uma vida fraca, é tentar se satisfazer com migalhas do mundo, status, prazer, reconhecimento e continuar com o coração vazio. Só que os que atendem ao chamado, a palavra vai dizer, mas quem busca a justiça, Salmo 81, versículo 10, abre bem a tua boca e eu encherei. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há uma alegria profunda que o mundo não pode oferecer, uma satisfação que nasce da presença de Cristo em nós. Atender a esse chamado é alimentar-se da vontade de Deus e desejar mais da sua presença do que das promessas do mundo. Porque quando você quer muito de Deus, quando você não se satisfaz, quando você não fica satisfeito só com o culto aqui, e você sai daqui, e você vai para sua casa, e você continua fiel a Ele, você continua ligado nele. Amanhã, quando você levantar do seu dia, eu não estou falando que você vai viver todos os dias, 24 horas, Senhor, meu Deus, mas tudo que você fizer é para Ele. Quando você levantar o seu primeiro respirar para Ele, glória a Deus, porque deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me guardou. Glória a Deus. Quantos aqui já perderam o hábito de orar nas refeições?
Relaciona. Orar não é simplesmente orar porque virou um hábito, não, um costume, não. É agradecer porque o pão que está sobre a nossa mesa foi Ele que colocou. Quantos de nós, ó, estamos no início do mês, eu tenho certeza que muitos já estão se preparando para fazer a compra do mês. Você, quando pega as suas compras, não é para você, pastor, eu consagro as minhas compras, porque vai que alguém fez alguma coisa. Se fez alguma coisa, problema. Você não sabe, mas você já parou para reunir assim tudo e falar assim: glória a Deus, porque eu consegui, porque o Senhor me deu força. Glória a Deus. Você já agradeceu pelo trabalho, pelo emprego que você está? Pastor, aquele emprego. Mas quando você estava desempregado, você não queria que ele abrisse uma porta, e abriu a porta, e quando ele abriu não era bênção, e agora é maldição, porque aprenda da glória a Deus. Aprenda a dar glória a Deus quando tudo não está dando certo. Aprenda a manter-se fiel e ainda assim enxergar a boa e poderosa mão de Deus quando o vento não estiver assoprando a seu favor. O banquete de Cristo, ele é eterno, é farto. Apocalipse capítulo 19, versículo 9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Há um convite celestial sendo enviado a cada coração: vinde para as bodas do Cordeiro. O banquete de Cristo é eterno, é comunhão com o próprio Deus, é plenitude da vida eterna. A consequência de trocar a eternidade pelo que é passageiro é catastrófica. Muitos têm trocado o banquete do reino por refeições rápidas. Trocam o eterno pelo momentâneo, o espiritual pelo emocional. É bom a gente ter aqui, né, um som bacana, né? O Vitor estava tocando, e aí não é bacana quando vai aquele bumbo da bateria, aquele... Não mexe assim, com as luzes, isso é bacana, mas deixa eu te falar uma coisa, isso são tudo só questões emotivas. Existe algo que é espiritual. Todas essas coisas aqui são bacanas, mas deixa eu te falar uma coisa: se tirar tudo isso aqui, precisa continuar no mesmo nível de adoração, no mesmo grau de adoração, na mesma empolgação, na mesma dedicação. Se não tiver microfone, se não tiver som, se não tiver cadeira acolchoada, se não tiver templo climatizado, precisa haver o mesmo nível, a mesma dedicação em adorá-lo. Porque nós não estamos atrás de uma experiência emocional. Nós não estamos atrás de algo transcendental. Meu Deus. Não, nós estamos atrás daquele que vive. Eu tive encontro com Ele. Eu fui marcado por Ele. Eu vou chamar esse lugar de Val de Jaboque, porque ali eu encontrei face a face com Ele. E a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu já não sou quem eu era antes. Eu ainda não sou quem Ele quer que eu seja, mas estou distante daquilo que Ele não quer para mim. Mateus capítulo 6, verso 21. Onde está seu tesouro, aí estará o seu coração. Quando o coração se alimenta apenas do que é terreno, ele se esvazia do que é celestial. Os prazeres do mundo são como comida sem sustento, passam rápido e deixam vazio.
É importante focar no que é eterno. Quem aqui já passou por aquela sensação de eu estou com fome de comida? Comer um lanche bacana, comer um sanduíche bacana, comer um hambúrguer artesanal, olha, se empanturrou de besteira, mas aí chega uma hora ele fala assim, eu estou com fome de comida. E quando você olha para a comida, para ele é o que? Arroz, feijão, um pedaço de carne ou um ovo. Mas ele está com fome daquilo que dá sustância. Não é assim? Você pode ouvir sim as mensagens de internet. Você pode sim frequentar outras casas de oração. Você pode sim vir aqui e ter uma experiência espiritual, emocional. Sim, você pode vir aqui sim. Mas existe uma coisa que a sua alma precisa ter: fome de comida. E Ele é o pão, Ele é o alimento sólido. Ele é o alimento que dá sustância. Ele é o alimento que nos sustenta. Você tem que ter vida com Ele. Quando o coração está focado em Cristo, o olhar muda. Deixamos de viver pelo agora e passamos a viver pela eternidade. Como que é esse negócio de viver para a eternidade? Parece que o pessoal se esqueceu de que Ele foi e Ele vai voltar. Parece que a gente não fala mais sobre isso. Parece que a gente não fala mais sobre a volta do Cordeiro. Ele fez uma promessa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós deveríamos viver a nossa vida como se Ele fosse voltar a qualquer momento. Deveríamos viver a nossa vida como se eu estivesse aqui ministrando e de repente, num piscar de olhos, nós fôssemos tomados. Não é que você e eu não temos que fazer planos. Não é que eu e você não devemos fazer projetos. Mas a nossa meta principal como cristão é estar preparado para o tocar da trombeta. É estar preparado para o piscar de olhos. É estar preparado, é todos os dias. Sim, eu quero uma casa nova. Sim, eu quero um carro novo. Sim, eu quero um emprego melhor. Sim, eu quero dinheiro. Sim, eu quero essas coisas terrenas. Mas deixa eu te falar, mais do que todas essas coisas, Maranata! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero estar com Ele. O meu foco principal é estar com Ele. Porque se o seu coração estiver aqui nas coisas terrenas, deixa eu te falar, essas coisas te paralisarão. Fará com que você fique pelo caminho. Entenda. Por que a mulher de Ló ficou no meio do caminho? Talvez ela estivesse preocupada com o que ela deixou para trás, ao invés de olhar para o que estava à frente dela. Era livramento, era salvação, porque sair de Sodoma, sair de Gomorra, era sinal de livramento, era sinal de salvação. Naqueles dias de Giló, os anjos pegaram Ló e a sua família pela mão e botaram fora da cidade. Nos dias de hoje, não vai ter um anjo para pegar na sua mão e te colocar para fora da cidade, quando ele resolver vir como juiz sobre essa terra. Não vai ter um anjo para te segurar pela mão. O que vai fazer você ficar de fora do que está para vir sobre esta terra é a decisão que você toma hoje
E a decisão que você toma hoje é reflexo da vida que eu e você resolvemos viver diariamente. Por que isso? O evangelho verdadeiro gera vida abundante. O evangelho verdadeiro gera uma vida abundante, não momentânea. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele não veio para que nós venhamos sobreviver. Estou sobrevivendo. Não, ele veio para que nós tenhamos vida. E o verdadeiro evangelho é um convite à vida plena, à vida transformada, curada e restaurada em Cristo. E quando eu falo de vida curada, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando que Deus não pode te curar do câncer, que Deus não pode te curar das enfermidades aí. Não estou falando nada disso. Eu estou falando curar a alma, curar-nos da incredulidade, porque ao homem, todos nós estamos destinados a morrer. Só que tem uns que vão morrer 2 vezes. Sabe quem vai morrer 2 vezes? Quem não aceitou, quem não o recebeu como Salvador, quem não viveu uma vida por Ele e para Ele. Sabe qual é o desafio? O desafio seja a tempestade que você estiver enfrentando, seja o deserto que você estiver atravessando, seja o monte que você precisa transpor, seja a barreira que esteja diante de você, seja qual for o obstáculo, o desafio que você estiver enfrentando, você permanece firme na sua fé, ganhando ou perdendo. Porque Paulo vai dizer isso: eu tanto sei ter fartura, como sei padecer necessidade. Paulo estava dizendo: eu já tive falta, eu já passei necessidade. Você está pensando que a vida cristã, porque tem gente iludida, acha que o cristão não pode passar nenhuma dificuldade, nenhuma necessidade. Eu sou cristão, é inadmissível. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, é inadmissível. Queridos, Paulo passou. Paulo passou. E Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a minha carreira, acabei o que eu tinha que fazer, já fez, acabei a minha jornada, cumpri a minha missão. Mas de todas, de tudo que eu enfrentei, eu guardei a minha fé. Guarda a tua fé, guarda a tua fé. Que a sua fé não seja como fumaça que se dissolve no vento. Que a sua fé seja como uma rocha grandiosa, pesadíssima, capaz de suportar o mais denso furacão. Mas você permanece inabalável, porque é isso que a palavra diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, rebarachou que é da rabaça. Oh, rebaraio e narabácia nácia. Permanece. Há um tempo atrás, alguém virou para mim e falou assim: quantos anos você vai fazer de casamento? Eu falei assim: vou fazer 20. Aí perguntou assim: qual é o segredo para 20 anos de casado?
eu decidi permanecer. E ela também. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você seja infiel, ele permanece fiel. Ele permanece firme. Agora é decisão nossa, é escolha nossa permanecer. Permanecer nele, permanecer caminhando nele, porque ele é o caminho. É decisão nossa. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Se eu perguntar aqui os irmãos, quem tem 30 anos de casado aqui, quem tem mais de 20 anos de casado? Ó, quantos anos, pastor? 32. O senhor está novinho. 1 ano. Pastor Gisel, quanto tempo? 33. Foi fácil, pastor? Foi fácil, pastor? A decisão mais importante da vida não foi decidir permanecer? A decisão mais importante do nosso relacionamento com Ele é permanecer. Deixa eu te falar, permanecer na lua de mel é fácil. Permanecer quando tudo está dando certo é fácil. A decisão maior vem quando o negócio não está saindo do jeito que você planejou. Quando você descobre que não era bem daquele jeito que você queria. Deixa eu te falar, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Permaneça firme, porque eu também com você quero ouvir. Quem são esses? Esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são esses? Esses são aqueles que não desistiram, que permaneceram. Esses são aqueles que ouvirão: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Esses são aqueles que ouvirão ao que vencer. E o que vence não é o que ganha as batalhas terrenas, é o que mantém-se firme nas batalhas espirituais. Permanece firme. Porque o adversário, antes ele nos matava na arena, os cristãos na arena. Hoje ele quer que a gente fique aqui mesmo, quietinho, sem oferecer nenhuma resistência. Aí a gente permanece com os nossos hábitos ruins, com os nossos costumes, que a gente acha que não tem nada a ver, mas que está nos distanciando de Deus cada vez mais. Há pessoas que estão vendo Deus cada vez mais longe e falam assim: não, ainda estou vendo Deus, eu ainda estou vendo Deus. Só que ainda não percebeu que quanto mais longe, maior é o risco de você ficar sem Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé. Apocalipse capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O banquete no reino é um lugar onde o coração cansado se refaz, onde a alma abatida encontra força, aonde a esperança renasce. Cristo não quer te ver vivendo de sobras. Ele quer te ver à mesa, desfrutando da plenitude da sua presença. É um convite de estar lançado. O convite está lançado. Há um lugar para você à mesa. Há um lugar para nós à mesa. Eu gostaria de orar.
Orar porque há uma mesa posta no céu, é um lugar reservado com o seu nome. O rei preparou um banquete e ele está nos chamando, como está em Lucas capítulo 14, verso 17: vinde, porque tudo está preparado. Talvez você tenha vivido de migalhas espirituais, cansado, ferido, ressentido, coração vazio, quebrado. Ele quer te saciar, Ele quer nos refazer, nos restaurar. Não troque o banquete eterno pelo prato passageiro. Foi exatamente isso que Esaú fez. Trocou a bênção do pai por um prato que iria satisfazê-lo só por um momento. Não se conforme com o evangelho raso, quando Deus te chama para mergulhar na profundidade da sua graça. O convite está diante de nós. Ficar à margem ou sentar-se à mesa do rei é nossa decisão. A escolha é sua, mas o coração de Deus anseia por te ver sentado à mesa, cheio da sua presença. Eu gostaria de orar. Entre nós alguém que gostaria de assumir com Ele um compromisso. Há entre nós alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que está afastado? Não. Eu gostaria então que você que aqui está hoje colocasse a sua mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, hoje nos aproximamos da tua mesa, com o coração quebrantados e famintos, e sedentos por ti. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes nos acostumamos com migalhas, e migalhas de fé, migalhas de comunhão, migalhas de entrega, mas hoje queremos voltar para o teu banquete, para o centro da tua presença. Alimenta, Senhor, a nossa alma cansada. Dai-nos fome e sede de justiça. Restaura o brilho da fé, renova o amor pela tua palavra. Tira-nos o gosto do mundo e nos faz desejar apenas o sabor da tua graça. Perdoa-nos, ó Deus, por termos trocado o que é eterno pelo que é passageiro e momentâneo, por termos deixado o teu convite esperando, enquanto nos despedíamos de distrações. Hoje dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Queremos estar na tua mesa, participar do banquete do Cordeiro, viver a vida abundante que só tu pode nos dar. Enche-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo. Cura as feridas que tempo deixou, ó Deus. Restaura os sonhos que o pecado destruiu, Senhor. Coloca dentro de nós um coração que arde por ti, ó Deus. Faz-nos voltar a desejar a comunhão, porque só em ti encontramos a plenitude, o propósito e paz. Deus, e quando este mundo passar, queremos contigo, Senhor, naquele grande dia, na ceia da boda do Cordeiro, sentarmos à mesa diante do Rei para sempre, Senhor, e dizermos um para o outro: vencemos,
vencemos, porque permanecemos firmes nele. Deus, que naquele dia as lágrimas de sofrimento, de choro, de perdas que aqui passamos, de deserto que atravessamos, de tempestade que sobrevivemos, dê lugar, Senhor, a lágrimas de sorriso, que dê lugar, Senhor, a satisfação de olharmos um para o outro e dizermos um para o outro: valeu a pena pagar o preço, valeu a pena permanecer, valeu a pena não ficar pelo caminho, valeu a pena não desistir. Ah, Deus, em Ti nós somos mais do que vencedores, não porque ganhamos as guerras terrenas, mas porque permanecemos, ainda que o cenário terreno seja catastrófico. Nós permanecemos firmes, fiéis a Ti, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, que possamos ruminar esta palavra, que possamos meditar nessa palavra, porque esta palavra é pão para muitos dias. Oh Deus, é o que nós te pedimos, despeça-os em paz, em nome de Jesus.